Paulo ou Tiago, fé ou obras, complemento ou contradição? Vamos falar de coisa boa? Pai de Cristo, meus amigos euxadaianos, olha o que eu tenho para vocês aqui, ó. Olha que coisa mais linda, lançamento das edições Vida Nova, introdução ao Novo Testamento, a manjedoura, a cruz e a coroa. Olha que calhamaço, que coisa linda e maravilhosa, que eu já vou apresentar para vocês, mas não sem antes pedir para vocês se inscreverem neste canal, se inscreva nesta bagaça, meu amigo. Estamos aqui trazendo o melhor da literatura teológica para você e você não se inscreve, não clica no sino. Mas que ingratidão, hein? Dá um like aí para alegar o nosso coração, ok? Não esqueça de deixar seu comentário dizendo o que você está achando do conteúdo desse canal e até complementando aquilo que a gente está trazendo de informação aqui. É sempre útil para quem está assistindo, ok? Vou mostrar para você no detalhe do que se trata este livro. Em seguida a gente comenta o que ele fala sobre Paulo e Tiago, a confusão da fé versus obras, ou fé e obras, como é que ele trata esse tema aqui, ok? Vamos ver este livro no detalhe? Que obra mais bonita, está vendo aí, ó? Que lateral fenomenal, que lateral chique que nós temos aqui. Capa dura, acabamento de primeira, meus amigos, acabamento de primeira. Vamos ver como é que isso aqui tá por dentro. Olha só, a parte interna é de um vermelho assim, espero que você consiga perceber a cor linda que tá essa daqui por dentro. E aí nós temos aqui algumas recomendações, falando que a obra é top, né? E aí o nosso índice, antes do nosso, aqui ó, sumário. Olha só como é dividido. A primeira parte, a introdução, nós temos a natureza e o escopo das escrituras, ou da escritura, o contexto político e religioso do Novo Testamento. Para você entender melhor, vou mostrar para você aqui do que se trata especificamente essa primeira parte aqui. Então vamos lá, a natureza e o escopo das escrituras, certo? E aí o que a gente tem? Introdução, o cânon do Novo Testamento, porque esses 27 livros, o testemunho do Novo Testamento, o testemunho dos pais da igreja primitiva, testemunho do cânon de Muratori, estímulos para a canonização e critérios para a canonicidade. E aqui nós temos um quadro, né? Pseudepígrafos da igreja primitiva. Eu consegui falar de primeira, meu amigo. Tô ficando bom nesse negócio aqui. A carta pascal de Atanásio, de 367 depois de Cristo. Debates eclesiásticos contra a canonicidade dos livros individuais. Então você vê que essa primeira parte aqui é demonstrando a canonicidade, como os pais da igreja trataram os livros aqui do Novo Testamento, e aí vai. Aí quando a gente entra aqui, ó, nos livros em si, nós temos aí a seguinte divisão. Segunda parte, Jesus e os Evangelhos, né? Jesus, o relacionamento entre os Evangelhos, aqui os Evangelhos. Terceira parte, Paulo e a igreja primitiva. Livro de Atos, Paulo, Homem e sua mensagem, a carta de Paulo aos Gálatas, correspondência de Paulo aos Tessalonicenses, e aí consecutivamente as cartas que Paulo escreveu. Parte 4, as epístolas gerais e o Apocalipse, né? Então carta de Hebreus, Tiago, Petrinas, Joaninas, livro de Apocalipse, conclusão, unidade e diversidade no Novo Testamento. Vamos aqui pegar como exemplo o livro de Tiago, que é o livro que a gente vai usar aqui para falar sobre aquele tema da introdução, para você entender como é que ele faz este estudo. Então vamos usar aqui como exemplo a carta de Tiago. Então aqui, ó, nós temos, cadê? Aqui, começando aqui. Capítulo 17, carta de Tiago. Conhecimentos essenciais, que é dividido em básicos
intermediários e avançados. Aí aqui um leve resumo do autor, data, origem, destino, ocasião, propósito, tema, mas esses aspectos aqui eles vão ser tratados individualmente com mais detalhes. Então você tem aqui, ó, história do autor, tem um quadro aqui, ó, qual dos Tiagos escreveu a carta de Tiago, e aí a gente tem uma tabela aqui muito interessante, curti demais. É a tabela dos ensinamentos de Jesus em Tiago. Então ele vem aqui, ó, ensinamento, alegria nas provações. Em Tiago, ele vai falar disso no capítulo 1, verso 2. E Jesus ele falou disso no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 11 e 12. E no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 23. E aí, consecutivamente, aí, ó, pedir e receber, perseverança e salvação, ir em justiça, quando Tiago fala, quando Jesus falou nos Evangelhos. Não é fantástico, né? Maravilhoso? E aí, continuando, nós temos aqui data, nós temos aqui origem, nós temos aqui destino, motivo, literatura, gênero literário da carta, plano literário, opa, dá uma batidinha aí. Estrutura, aí nós temos a estrutura da carta, abertura, introdução, corpo, tese, exortação a arrependimento, exortação à paciência, toda a estrutura da carta está aqui, que é trabalhada aí, ó, individualmente os temas também. Então, abertura, introdução, caminho para a verdade, natureza verdadeira, exortação, e aí vai, tá vendo? Aqui é como se fosse um comentário sobre a carta de Tiago. E aí, quando nós finalizamos aquela parte dos comentários, nós temos aqui a teologia, temas teológicos. Então, Tiago vai falar sobre a relação entre fé e obras. Nós vamos falar daqui já já. E aí nós temos uma aplicação. Olha que legal isso daqui. Ele faz uma aplicação do que é falado. Então, algo para pensar. Você e eu praticamos o que dizemos? Isso aqui, então, ele tem em todas as cartas. Ao percorrer do livro, você vai encontrar esse algo para pensar. E ele fazendo uma aplicação do que é dito aqui à nossa vida. E aí, continuando, nós temos uma tabela aqui sobre o comentário. Tiago também vai falar sobre sabedoria e ética, vai falar sobre cristologia, escatologia, questão judaica, e nós temos aqui, ó, contribuição para o cânon, questões para estudo e para estudos adicionais aqui as obras que ele recomenda. E aí entra no próximo livro. Então é assim por toda a obra que você pode ver que tem uma ótima formatação aqui, uma edição muito boa, com uma letra agradável, com espaçamento agradável, que ajuda muito na hora de estudar. Fantástico, né, meu amigo? O livro é lindo, mas vamos lá, para como ele trata o tema da fé e obras. Aqui na página 972, em temas teológicos, como você viu aí, que ele é dividido, né? A relação entre fé e obras. Ele diz o seguinte: Tiago 2, 14 e 26 é frequentemente interpretado como uma rejeição da doutrina paulina da salvação somente pela fé. Ele faz as citações aqui. 3 pontos de vista apareceram na literatura acadêmica. Tiago discordou de Paulo e estava procurando corrigi-lo, ou vice-versa. Tiago corrigiu um equívoco de Paulo e Tiago e Paulo abordaram duas questões relacionadas, porém distintas. Bem no início, parece apropriado a cautela de não envolver Tiago e Paulo em uma contradição inevitável. Nunca teremos certeza se Tiago procurou abordar o ensino de Paulo no presente contexto. A doutrina da justificação pela fé é encontrada em outras passagens do Novo Testamento e não está limitada a Paulo. Exemplos: Hebreus 11, 7, 1 Pedro 1, verso 3 ao verso 7. A alegação do próprio Paulo era que os apóstolos de Jerusalém tinham ouvido o seu evangelho e lhe oferecido a mão direita da comunhão, inclusive Tiago. Tomadas por seus próprios méritos, Tiago contrastou o efêmero com o concreto. Preste atenção. O primeiro não afeta o mundo, enquanto o último afeta. Assim, um irmão necessitado, a quem é oferecido somente uma palavra de encorajamento, encontrou o efêmero.
Mas aquele que tem suas necessidades satisfeita encontrou o concreto. O primeiro é útil, enquanto o último não. Da mesma forma, a fé sem obras é como a palavra efêmera. Ela não leva a nada e não consegue produzir salvação autêntica. Nesse sentido, Abraão foi justificado pelas suas obras. Do mesmo modo, hoje, as pessoas mostram sua fé com suas obras. Portanto, muito provavelmente, Tiago e Paulo não estão em conflito um com o outro em seus ensinamentos sobre a relação entre fé e obras. A pessoa que Tiago descreve é muito familiar. Ela afirma ter fé e, até certo ponto, ela crê em todas as coisas corretas sobre Deus, Jesus e salvação. Mas sua fé não é posta em prática em sua vida diária. É esse tipo de fé que Tiago condena. Uma fé sem obras é inútil. Ela não santifica e nem salva. A fé salvadora, ou, como coloca Tiago, uma fé acompanhada de obras, é a fé que opera, já que afeta radicalmente a maneira como uma pessoa vive. Olha que fenomenal. Então ele está falando aqui que provavelmente, é muito provável que não existe aqui um conflito, não existe aqui uma intenção de corrigir um ao outro, muito pelo contrário. Ele está falando que o reflexo da fé, né, são as obras. E aqui o que ele faz? Ele traz uma tabela para a gente de fé e obras comparando Tiago e Paulo. É uma tabela que ele traz da seguinte forma. Na primeira coluna vem doutrina, na segunda Tiago, na terceira Paulo. Na primeira doutrina, a fé é necessária para a salvação. Tiago fala isso no capítulo 2, verso 18, e Paulo fala em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. A fé sem obras não é fé salvadora. Tiago fala isso em 2, versos 17 e 24, e Paulo fala em 1 Coríntios 15, 2. E por fim, a fé salvadora é acompanhada de obras. Tiago fala isso no capítulo 2, verso 24, e Tiago em Romanos, capítulo 3, verso 31, e Efésios, capítulo 2, verso 8 ao 10. Então ele está demonstrando nessa tabela que eles tratam os mesmos assuntos com a mesma forma de pensar. É uma obra maravilhosa, né? Eu achei fenomenal, eu achei de uma linguagem muito simples para qualquer um ler, e uma obra que com certeza vale a pena o seu investimento. Gostou? Se interessou? Aqui embaixo tem um link para você adquirir, ou aponte a sua câmera para o QR Code aqui do lado, embaixo cupom de desconto para sua primeira compra no site da Livraria El Shaddai. Não se esquece de dar aquele like que aquece o nosso coração. Eu sei que você gosta daqui, mas falar por falar, não adianta nada, meu amigo. Mostre com obras. Clica no like, se inscreve nessa bagaça, comenta aí o que você está achando, que a gente vai ver que você gosta de nós de verdade. Obrigado, viu, por ficar até aqui mais uma vez, e até a próxima.